Estou colocando aí, né, o Pix pedindo a participação de vocês. E por quê? Porque nós precisamos preservar a independência profissional. Nós precisamos, na condição de jornalista, ser intérpretes do anseio, do sentimento da sociedade. Interpretar, por exemplo, nas atuais circunstâncias, a indignação da sociedade diante das esquerdas que nós temos, diante dos inimigos do Bolsonaro, diante da resistência de setores importantes da sociedade em relação ao governo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele não rouba e não deixa roubar, e tem um povo que vivia só do roubo do dinheiro público. Então, o ministro Tarcísio, né, é elogiado e merecidamente com as grandes obras que está podendo realizar. Mas por que está podendo realizar? Porque tem dinheiro, o dinheiro que era roubado agora está indo para a ferrovia, está indo para a rodovia, né? Está indo aí para os portos, enfim. Não, o dinheiro que não é roubado, o dinheiro vai para a obra. Olha o que o governo está fazendo lá no Nordeste. Então, a gente precisa preservar a nossa independência profissional. E está aí o maior exemplo da chamada grande imprensa. A chamada grande imprensa, então, elogiava a Dilma, elogiava o Lula, elogiava o Fernando Henrique. Por quê? Porque era paga para isso. Então, eles prestavam serviço e recebiam somas bilionárias. No instante que o Bolsonaro cortou, o que aconteceu? Eles estão sendo desonestos porque eles estão fazendo uma crítica mentirosa, fosse a crítica honesta, mas a crítica deles é mentirosa, é vingativa, é criminosa. E tudo porque não tem mais dinheiro, não é? Então este é o retrato vivo do efeito do dinheiro público na imprensa. Por isso que a gente então coloca o Pix para dizer e pedir a sua participação. O que você depositar é bem-vindo. O pouco de cada um com Deus é bastante. E aí preserva a independência do profissional. Sou jornalista desde a década de 60, né? Graças a Deus, eu digo isso assim com muito orgulho, nunca participei de nenhuma falcatrua, nunca peguei uma verba pública e devolvi comissão para qualquer agente público, nunca, em que pese isso ser uma prática mais ou menos generalizada, né? Tem um acordo tácito, né, com administradores, vamos supor no âmbito municipal, o dinheiro que um órgão recebe, o jornal recebe, 20% ele dá para o prefeito, seja situação, oposição. Isso é uma prática disseminada. E aí, se fosse feita uma lava-jato nas secretarias de comunicação dos estados e na SECOM federal, né, levantar o dinheiro para os veículos e o destino desse dinheiro, uma parte no veículo e a outra parte que era devolvida em propina, olha, o escândalo seria assustador para a sociedade. Então, por isso que preservando a independência, né, que graças a Deus eu sempre procurei manter nos jornais por onde passei, até fundar o meu próprio jornal. Mas o jornal de jornalista, ele é difícil, porque o jornalista, eu, por exemplo, só sei escrever e sei falar. Eu não sei negociar, eu não sei cuidar do comercial do jornal. E como eu nunca consegui alguém para fazer isso para mim, chegou o momento que eu tive que fechar o meu jornal, né? E no editorial eu escrevi lá: o Diário da Manhã está fechando porque só teve o Adail jornalista. Precisava ter o Adail inglês empresário, o Adail inglês corretor, o Adail inglês comerciante.
E esse Adair inglês não foi achado, ficou só o Adair jornalista. E daí, como faltou dinheiro, tive que fechar o jornal e hoje eu estou nesse canal. Por isso, esse pedido nosso para a gente manter essa independência nossa. Feito isso, então vamos ao assunto de hoje, né? As esquerdas, né, elas estão nessa campanha de ódio contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, tem gente dizendo, tem gente quebrando no Brasil, porque não recebe mais dinheiro do governo, não tem mais propina, né? No âmbito do governo federal acabou a corrupção. Claro que de repente um funcionário ou outro ainda pode ter, porque é muito grande a estrutura do governo, mas no nível do governo, não. Primeiro escalão do governo, segundo escalão do governo federal, está aí 1000 dias sem corrupção. E tem gente que acha que é pouco, isso é muito, Como a imprensa não dá destaque porque ela é a primeira vítima, né? A oposição combate, tá? Não fazem referência, mas fala no Brasil. Até ontem estava ouvindo uma piada lá da Praça da Alegria, né? Cidadão dizendo assim, eu peguei uma nota de R$10 com o carimbo da imagem do Lula e pus na minha carteira. Sumiram 2 notas de 50, né? Então olha a que nível chega. Quer dizer, um cidadão comprovadamente ladrão, as esquerdas querendo fazer esse cidadão ser candidato a presidente contra o presidente Bolsonaro. É que eles não têm ninguém. E eles sabem que o Lula não ganha, e eles sabem que o Lula não pode sair na rua. Eu volto a dizer que eu não acredito na candidatura do Lula. O Lula não tem. O que é a Folha de São Paulo? Folha de São Paulo tem gente dizendo que está falindo, está quebrando. Claro, mas eles não têm mais credibilidade, a imprensa não tem credibilidade. Estadão, Globo, Folha de São Paulo, Veja, a Rede Globo, né? Claro, porque viviam às custas do governo. O próprio Lula declarou que quando ele assumiu, a Globo estava quebrando, né? Houve uma conversa ali que houve financiamento de 13 bilhões de reais para salvar o império da Globo. E aí, claro, aí não tem liberdade para falar. Então, vamos voltar à questão das esquerdas. As esquerdas, elas, como estão contra o Bolsonaro, e eles não têm um nome, não apareceu um nome novo, porque eles não são criativos, eles não trabalham, eles não produzem, eles não têm como produzir uma liderança nova aí. Além do metalúrgico, não apareceu ninguém, né? Como o Roberto Jefferson dinamitou o intelectual, o criminoso José Dirceu, que seria o sucessor do Lula, eles não têm ninguém. E sabem que não ganham do Bolsonaro no voto, com eleições limpas, com eleições transparentes, com apuração aos olhos do eleitor. Por que esconder do eleitor uma coisa é eleição, outra coisa é apuração? Não, a apuração é uma consequência da eleição. A eleição é feita ao ar livre, a apuração que seja feita ao ar livre, porque se quiserem trapacear a eleição sendo uma coisa e a apuração sendo outra, quem vai segurar o povo? O povo vai para a rua. E daí? Vai para a rua em busca dos seus direitos. Por isso, todo esse trabalho que a esquerda faz, o desespero, a gritaria, é porque eles não acharam ninguém, não tem, e aí eles precisam se valer do ladrão. Aquela história, não tem tu, vai tu mesmo, não é? Então, é preciso aí haver o despertar das pessoas de bem, participar das eleições do ano que vem, para que o país possa ser passado a limpo. Claro que em 4 anos o Bolsonaro não vai consertar 500 anos, não vai consertar aí os 20 anos aí de Fernando Henrique, o Fernando Henrique parece o bonzinho, né? O Fernando Henrique que abriu o caminho para a social-democracia, né? O socialismo de elite aí.
E aí Lula e Dilma, então em 4 anos não conserta, 20 que significa 50, né? E fora os outros anos aí. Então, se nós tivermos aí 4, 5 períodos de governo nesta linha do Bolsonaro, da moralidade pública, falar em Deus, pátria e família, aí sim, o Brasil terá uma outra geração de grandes brasileiros, de pessoas verdadeiramente cristãs, e a proclamação de Deus, pátria e família será uma rotina na vida, então, de nossas futuras gerações. E eu quero agradecer aqui no final todos os que participarem aí financeiramente, né, utilizando o nosso Pix para a manutenção desse grau de independência profissional, de poder falar aquilo que o povo sente, da gente se colocar, né, como instrumento para interpretar o sentimento da sociedade a que nós pertencemos.